Eu tenho um vizinho que faz uma caminhada todo dia na parte da manhã. Outro dia ele estava passando em frente à nossa casa e eu estava na rua, olhei para ele e disse: "Está na ativa?" Ele respondeu: "Sim, eu tenho que fortalecer o coração e os pulmões para resistir a esse vírus." O Brasil já teve quase 70 mil mortes registradas em razão do Covid-19 este ano de 2020. E o número de mortos por Covid-19 passa de 500.000 em todo o mundo. Parece que só se fala nessa situação na televisão, nas redes sociais, e o resultado é que muitas pessoas vivem apavoradas diante desta pandemia. Esta semana eu vi uma pesquisa feita entre médicos. 63% dos médicos estão apreensivos. 59% relatam piora de outras doenças por medo da Covid. E eu confesso, eu não desejo morrer agora. Eu não quero pegar essa doença. Nós estamos realizando nosso culto virtual há mais de 3 meses. Todo mundo sai de casa usando uma máscara, toda hora passando álcool nas mãos para não ser contaminado por esse vírus. Mas quero declarar hoje, alto e claro, que existem coisas piores do que este vírus, que já matou milhares e vai matar muito mais. Veja, por favor, comigo em sua Bíblia, Lucas capítulo 13. Gostaria de ler Lucas capítulo 13, do 1 ao 5. Lucas 13, versículo 1, diz: Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou, vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entrou neste mundo para nos trazer a mensagem de nosso Criador. Jesus sabe a verdade, ele fala a verdade, a realidade. Muita gente se engana. Ideias erradas prejudicam as pessoas. Imaginam certas coisas, passa para outra pessoa, e daí todo mundo pensa que é assim. E uma dessas ideias erradas é que coisas boas acontecem com pessoas boas e coisas ruins vêm para pessoas ruins. Quando muita coisa ruim começa a acontecer na vida de alguém, logo muitos dizem que aquela pessoa fez alguma coisa errada e está pagando por isso. Foi assim também na época de Jesus. Jesus, então, aqui ele cita 2 exemplos. Um exemplo de alguns galileus mortos por Pilatos. Não temos os detalhes desta tragédia. Jesus também fala sobre 18 pessoas que perderam sua vida quando uma torre caiu em cima deles. Em ambos os casos, o que é que o povo imaginava? Que aqueles que morreram eram mais pecadores do que os outros. Por isso sofreram assim, que aquelas pessoas eram mais culpadas do que as outras pessoas naquela cidade. Mas Jesus deixa bem claro, 2 vezes ele disse, Eu digo que não. Jesus afirma que todos nós somos pecadores, que todos nós precisamos nos arrepender, pois tem algo pior do que a morte. Pior do que a morte é prestar contas a Deus quando a sua vida está totalmente torta e errada. Quando você vive como se Deus não existisse. Eu fico admirado vendo o comportamento de algumas pessoas diante deste vírus que mata tanta gente. Pessoas ficam com medo de sair de casa, toda hora passando álcool nas mãos. Quando alguns chegam de casa, logo trocam de roupa
vão tomar banho, e novamente afirma que eu compreendo este zelo para fugir do perigo. Mas há um perigo muito maior, o perigo de viver uma vida sem Deus. Viver longe da palavra de Deus. Ficar tão ocupado que quase não sobra tempo para orar e falar com Deus. Nós temos mais zelo para preservar a vida do nosso corpo material ou para garantir a salvação de nossas almas. O que estamos fazendo todos os dias para fugir do pecado? O pecado também mata. O pecado é perigoso. Jesus disse, se nós não nos arrependermos, todos nós vamos perecer. Jesus não disse essas palavras com raiva, nem para nos deixar tristes, são palavras de alerta. Jesus está dizendo, acorda pessoal. Se assistimos reportagens na televisão, no WhatsApp, sobre o que fazer diante deste vírus, o que nós estamos fazendo para cuidar da nossa alma, do nosso ser? Você e eu somos seres eternos com um destino eterno. Mesmo escapando da morte com Covid-19, se Cristo não voltar antes, um dia todos nós, eu e você, vamos morrer. Qual será o nosso destino? Vamos ficar com Deus para sempre ou sem Deus para sempre? Coladinhos com Deus para toda a eternidade ou longe de Deus para toda a eternidade? Depois que Jesus disse que todos precisam se arrepender, aí ele contou uma parábola. Ainda estamos em Lucas 13. Vou ler agora Lucas 13, do 6 ao 9. Lucas 13, versículo 6. Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Quem planta uma bananeira, um pé de laranja, uma mangueira, deseja obter fruto. Planta, rega, cultiva, espera, na expectativa de um dia colher bons frutos para se alimentar. E este é o caso desse homem que plantou uma figueira. Ele foi muito paciente, foi cuidando da figueira, procurou fruto no 1º ano, 2º ano, 3º ano e nada. Ele cansou. Está na hora de cortar a figueira. Mas um amigo disse, espera mais 1 ano, coloca adubo. Vamos ver o que acontece. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, acaba com a figueira. Esta palavra de Jesus é fácil de entender, não é? O que Jesus deseja? O que Jesus espera de mim e de você? Jesus também é paciente. Jesus está aguardando. Eu não sei você, mas eu sei que alguns pensam como eu. Eu penso que você e eu precisamos aprender algumas lições com este vírus. Vejo que esta doença nos mostra o que a Bíblia já nos ensinava, que muitas coisas nesta vida terrena são supérfluas. O futebol é legal, mas todos nós podemos viver bem sem o futebol. Ir no shopping para comprar um vestido ou um par de sandálias é legal, mas não é urgente. Eu gosto de viajar e conhecer lugares diferentes, lugares bonitos, mas isto não é necessário. Estes dias eu pedi para alguém num grupo relatar uma bênção que havia recebido recentemente. Rapidinho o irmão respondeu, eu acordei com vida hoje, estou bem de saúde. E todos nós vamos dizer, amém, graças ao nosso bom Deus. Este vírus nos mostra também que o dinheiro não é tudo. O vírus mata ricos e pobres. Eu penso que se prevenir e se proteger para não ser contaminado com o vírus é uma excelente ideia. Como já disse, eu uso máscara. Não estou abraçando as pessoas. Procuro manter a distância recomendada entre uma pessoa e outra quando estou numa fila.
Mas, amados irmãos e amigos, vamos abrir nossos olhos, vamos pensar bem, vamos aprender com Jesus. Jesus quer saber como você e eu estamos vivendo. Nós estamos dando fruto? Qual é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Se nós temos como meta fugir do coronavírus e esta pandemia, qual é nossa meta maior? O que estamos fazendo para colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Muitos de nós, ou nunca vamos pegar essa doença, ou, como é o caso de alguns, vamos pegar e vamos sobreviver este vírus. Mas a verdade é que um dia todos nós, cada ser humano na face do planeta Terra, vai prestar contas a Deus de si mesmo. Romanos capítulo 14, versículo 12. Por enquanto, temos tempo. Você e eu estamos vivos. Hoje é nossa oportunidade buscar o Senhor e viver uma vida que agrada ao Senhor, porque o resto é supérfluo. Jesus também ensinou sobre a morte e sobre nossas prioridades em Lucas capítulo 12. Só voltar um capítulo, Lucas capítulo 12, vou ler do 4 ao 7. Jesus falando: Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Teme aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Estas palavras de nosso Mestre são bem atuais. Nesta época de tanto medo, Jesus começa e termina dizendo: não tenham medo. Não tenham medo. A primeira vez parece não fazer sentido. Nós conhecemos bem o ditado, não é? Para tudo tem jeito, menos para a morte. E Jesus, mais uma vez, está na contramão do mundo. Jesus não tem medo, nem da morte. Jesus diz que a morte não é o maior de todos os problemas. Aqui no Rio, parece que paramos de falar sobre os bandidos. Mas o bandido pode matar. Não é à toa que muitos respeitam o bandido ou o miliciano. Pode matar a gente. Veja como as palavras de Jesus soam estranhas. Não tenha medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. De repente, alguns podem achar que Jesus pirou. O que Jesus está equivocado. Jesus não entende. Jesus não sabe o que fala. Como não temer quem pode nos matar? Como assim? E depois, nada mais podem fazer. Matar não é tudo? O fim de tudo? Agora, acho que estamos começando a entender. Jesus está nos dizendo que há algo após a morte, que vai além da morte. Jesus está nos dizendo que nós somos seres eternos e ficar pensando apenas sobre nossos dias aqui na Terra não faz sentido, pois este mundo é temporário, a eternidade é infinita. Talvez possamos pensar sobre uma pessoa que tem uma carteira com R$100, mas ela tem R$10.000 em casa e mais R$100.000 no banco. Daí Jesus poderia dizer: não se preocupe se um ladrão chega para tomar o dinheiro que está na sua carteira e depois não pode fazer mais nada. O que são R$100 para essa pessoa que tem tanto dinheiro? Penso, meus irmãos, que até nós que somos de Jesus, precisamos ouvir as palavras de Jesus novamente. O mundo fala tanto que às vezes nós acabamos sendo influenciados e levados pela correnteza. Está na mídia, no Jornal Nacional, nas redes sociais, na boca do povo. Parece que todos pensam
que este mundo aqui é tudo. Tem que agarrar esta vida, curtir esta vida. Em sua primeira carta à igreja em Corinto, o apóstolo Paulo concordou em parte com esta filosofia do materialismo e do hedonismo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, Paulo afirma, com uma condição, claro, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas este mesmo Paulo já havia afirmado no mesmo capítulo 15, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Meus irmãos, vamos aprender com Jesus. Viver apavorado diante da ameaça da morte é para aqueles que não acreditam na ressurreição e na vida eterna. Pavor diante da morte não combina com o servo de Jesus. Jesus falou mais. Quem eu e você devemos respeitar e temer? O Todo-Poderoso. Com Deus não se brinca. Lucas capítulo 12, versículo 5 diz, quem todos devem temer? Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, Jesus afirma, este vocês devem temer, vocês devem respeitar. E todos nós que amamos nosso Pai Celestial sabemos que Ele cuida de tudo e de todos. Até o pardal, que ninguém dá nada pelo pardal, né? Nenhum deles é esquecido por nosso Pai. E este nosso Paizão conhece cada um de nós. Marcelo e Mariana, Pedro e Paula, todo mundo. Ele sabe tudo sobre a sua vida. Sabe o que você pensa, o que você sente, o que você fez, o que você pretende fazer um dia. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E se você já colocou a sua vida nas mãos do Senhor, um vírus não é nada. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, não tenha medo. Você vale mais do que muitos pardais. Eu te amo muito. Foi por isso que eu saí da glória e vim para cá. Eu trouxe a palavra da verdade para iluminar a sua mente, iluminar o seu caminho. Irmãos, Jesus está nos perguntando hoje, você quer vida? Então preste atenção. Vê se você consegue me entender. Essas são palavras em Mateus 16, 25 a 27. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que alguém poderá dar em troca de sua alma? Pois, eu verei na glória de meu Pai com os seus anjos, e então eu vou recompensar a cada um de acordo com o que tenha feito.